nós poderíamos definir os materiais basicamente como condutores e isolantes. Tem uma classe acima de condutores, são os supercondutores, mas o que interessa mesmo nesse momento é o que está entre condutores e isolantes, que são os semicondutores. Esses semicondutores, eles são a base para o entendimento, de diversos componentes eletrônicos, como os transistores e o próprio diodo semicondutor, que é esse daqui. Em seu estado puro, um semicondutor ele não permite a passagem das cargas elétricas. Por quê? Vamos ter como base um semicondutor, o silício. Então tá aqui, silício. Em seu estado puro, ele não permite a passagem de corrente elétrica, porque os átomos eles estão ligados dessa forma. O silício tem 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. E lembrando que aqui isso se expande, é só uma parte. Eles estão ligados dessa forma aqui, ó. Cada elétron tem o seu correspondente. Aqui vai se ligar com o próximo, aqui com o próximo. Mas vamos olhar só a parte do meio aqui para entender. Todos os elétrons estão presos aqui nas ligações. Então, por isso que ele não vai permitir a passagem das cargas elétricas. Só que uma coisa acontece quando eu coloco aqui nessa rede aqui uma impureza. O que é uma impureza? Aqui tem o silício. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um átomo de alumínio. Aí isso tudo vai mudar, porque o alumínio ele tem 3 elétrons. Ele tem 3 elétrons na última camada. E aqui, como eu falei, isso aqui continua. Eu tenho aqui silício. Eu tenho para cá também silício. Imagine isso aqui para todos os lados. Quando eu coloco o alumínio aqui, que só tem 3 elétrons, ele consegue se ligar com esse, com esse, com esse. Mas aqui está faltando um elétron para que ele possa se ligar com o próximo elétron do átomo de silício. Então aqui, ó, vou marcar aqui de outra cor. Nesse X falta um elétron, porque ele só tem 3 na última camada. Aqui onde falta um elétron é chamado de lacuna. Chamado de lacuna, que é onde falta um elétron. Nessa situação aqui, nós dizemos que existe um semicondutor do tipo P. Esse P é de positivo mesmo. Por quê? Justamente pelo fato de ter faltado um elétron aqui. Mas essa impureza que é colocada, ela pode ser de uma outra maneira também.
Vamos continuar com o exemplo do silício. Vou pegar aqui o silício. Como são 4 elétrons na última camada. Silício. Então aqui eu tenho silício, ele tem 4 elétrons na última camada, e eu posso colocar aqui, como eu disse, uma impureza, que no exemplo anterior eu coloquei o alumínio. Mas eu poderia muito bem ter colocado, por exemplo, o fósforo. O fósforo, na sua última camada, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Na hora de fazer as ligações, ele vai se ligar com esse, com esse, com esse, com esse silício, e ainda sobra um elétron. Se sobra um elétron, então significa que ele está negativo. Então aqui nós temos um semicondutor tipo N. Esse processo que acontece aqui, o processo em que eu coloco uma impureza, o fósforo, entre o silício, ou o alumínio entre o silício, formando o semicondutor tipo P ou tipo N, é chamado de dopagem. Tendo esses dois semicondutores, o tipo P e o tipo N, nós podemos partir para a construção da junção PN, que é quando eu pego um semicondutor tipo P e junto com um semicondutor tipo N. Então aqui eu tenho uma junção PN, que é o diodo. Mas quando é feita essa junção, quando é feita essa junção PN, acontece um processo de difusão de cargas. Nessa região aqui, o que vai acontecer? Essas cargas negativas daqui, próxima a essa região da junção, elas se movimentam para cá. Se aqui eu tenho cargas negativas, elas se movimentaram para a esquerda, aqui acaba ficando positivo. Essa parte na junção. E tendo as cargas negativas indo para cá, logicamente aqui vai ficar negativo. Essa região de vermelho ela é muito menor em relação aos semicondutores PN, em relação à junção PN. E aqui tem chamado a barreira de potencial. Essa barreira de potencial ela vale 0,7 para o silício e 0,3 para o germânio, que é um outro tipo de um outro semicondutor. Nos exemplos que eu dei, eu
eu citei o silício, mas tem o germânio também. Faltou aqui, volts. Deixa eu fazer aqui 0,7 volts para o silício e 0,3 volts para o germânio. E eu ainda não falei para que isso aqui vai servir, mas até o momento que nós temos que entender aqui tem uma junção PN, que é o diodo, é formado por dois semicondutores PN, que existe essa barreira de potencial, que é 0,7 volts por silício e 0,3 por germânio, e que a simbologia que representa ele é essa daqui, ó, uma seta com uma barra, sendo aqui a junção P e aqui a junção N, que também podem ser chamadas de anodo e catodo. Essa barra, ela representa no diodo, pegando aqui, tendo aqui o diodo, tá bem apagado, mas ele possui aqui, em uma das extremidades, ó, ele possui uma faixa cinza, ou isso aqui tá mais claro que o resto do corpo dele. Essa faixa aqui representa justamente esse lado. Então ele é assim, ó, formato cilíndrico, e tem uma faixa aqui, que é justamente o lado dessa barra. Para que serve como utilizar o diodo, nós vamos ver na sequência nos próximos vídeos.